Então, gente, na live de hoje a gente vai falar sobre médias móveis. As nossas médias móveis que a gente vai utilizar aqui para poder explicar são as duas médias móveis chave do mercado, tá? A média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos. No mercado financeiro, a gente vive uma coisa chamada uma dualidade muito grande. Tudo é em dualidade. Compradores, vendedores. Compra, venda, medo, ganância. Média móvel de 20, média móvel de 200. Mercado comprimido, mercado expandido. Tudo ali tem a sua dualidade, tá? Então, as nossas médias móveis-chave é a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos. Alan, por que essas médias móveis são tão importantes? Porque além de traders, a maioria dos traders utilizar ela, o mais importante é o que os investidores utilizam. Não que os investidores vão pegar um gráfico de candles e olhar as médias móveis. Não, não é isso que eu estou falando. Mas a média móvel, ela indica um preço. E eles utilizam o preço que indica na média móvel de 20 e 200, tá? A de 20 períodos indica uma média móvel mais de curto prazo, tá? A média de preço dos últimos 20 candles, tá? Mas como é 20 períodos, é uma média móvel mais de curto prazo, tá? A média móvel de 200 períodos é uma média móvel mais de longo prazo, ok? Eu já vou passar para vocês aqui as funcionalidades aqui. Vamos começar pela média móvel de 20 períodos, tá? Que, sinceramente, para a gente que é um day trader de tempo gráfico de 2 minutos e 5 minutos, é uma média móvel de muita importância. Pessoal que está entrando aí, se puder deixar no mudo o microfone, eu agradeço, tá? Senão fica saindo ruído aqui para mim, tá? E para o pessoal que está assistindo também, tá? Faz esse favor para mim aí, ok? Então, Alan, essa média móvel, ela funciona em qual tempo gráfico? Todos os tempos gráficos, tá? 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, é o tempo gráfico que você opera, tá? Só que tem umas particularidades que eu vou comentar com vocês mais para frente, que é o quê? A gente pode utilizar essas médias móveis em tempos gráficos maiores para dar uma visão macro para a gente. Então, se eu estou aqui, por exemplo, tá tudo certo a minha tela para vocês aí? Vocês estão conseguindo ver aqui os meus riscos que eu arrisquei aqui? Conseguiram ver aqui? Só para dar um feedback para mim aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim ou não? Estão conseguindo ver os riscos aqui na tela? Que eu estou riscando com a caneta? Sim, tá bem. Beleza. Ok. Vamos lá. Então, o que que acontece? Tá? Aqui nos 2 minutos e 5 minutos, a gente tem uma visão do quê? Uma visão de pertinho. Se a gente joga lá nos 30 minutos, 15 minutos de área, a gente consegue ver de longe, tá? Então, o que que é essa visão macro? A gente poder ver o cenário. Então, essas médias móveis no tempo gráfico macro são muito poderosas para um suporte, uma resistência, tá? A gente já vai comentar mais sobre isso, mas só para a gente entender, tá? Então, nessa visão macro, é muito interessante para nós, tá? Se vocês não estão aí na mão, mas então peguem, tá? Se vocês não tiverem, um papel e uma caneta, para vocês o quê? Para vocês anotarem que eu vou passar para vocês aqui a partir de agora, ok? Então, vou jogar aqui para nós. Deixa eu tirar essa tela daqui e botar uma outra aqui. Estão vendo uma tela branca aí? Estão conseguindo ver uma tela branca aí? Só para ver se mudou para vocês aí. Sim, beleza. Vamos lá. Média móvel. Deixa eu mudar aqui essa cor para o preto. Ó, média móvel de 20 períodos. Vamos lá. Média móvel de 20 períodos. Qual que é a nossa funcionalidade para uma média móvel de 20 períodos, gente? Lembra que eu falei que é uma média móvel mais para curto prazo? Como assim, Alan, média móvel de curto prazo? Se você pega uma média móvel de 20 períodos, a gente vai utilizar muito ela para buscar possíveis retornos, possíveis pullbacks dentro de uma tendência. Então, para você usar uma média móvel de 20 períodos dentro de uma tendência, é excelente.
excelente mesmo. Então, a primeira funcionalidade que a gente tem na nossa média móvel de 20 períodos é para o quê? Para seguir uma tendência, pegar uma tendência, tá? Pegar uma tendência é a nossa primeira funcionalidade que a gente tem na nossa média móvel de 20 períodos, tá? Outra funcionalidade muito boa que a gente tem na nossa média móvel de 20 períodos é aquilo que eu havia comentado. Ela serve como um suporte e uma resistência. Alan, mas ela é um suporte e uma resistência muito forte. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é, tá? Mais forte é. Então, por exemplo, Alan, eu tô comprado e tá chegando na cara da média móvel de 20 períodos do diário. Cuidado, tá? Porque ali é uma resistência muito forte. Porque para nós que estamos ali nos 2 minutos, 5 minutos, para nós está numa tendência de alta. Mas se você olhar lá no diário, tá batendo na média móvel de 20 períodos e pode ser o quê? Uma resistência para cair, um retorno para venda lá no diário. Então, por isso que a gente não quer dizer que a gente vai tomar uma decisão por causa disso, mas para a gente abrir o olho e ver, Alan, tô comprado aqui e do nada o negócio cai. Às vezes você está bem na cara de uma média móvel dessa, num tempo gráfico macro. Então, isso abre o nosso olho, tá? Então, eu vou botar aqui suporte e resistência no tempo gráfico macro. Vou botar aqui, ó, 15 minutos, 30 minutos, é os que eu utilizo. A gente já vai dar uma olhada lá, tá? 15 minutos, 30 minutos e diário. Ok. Então, além da gente ter aqui, pegar uma tendência, tá? Além da gente pegar uma tendência, além da gente ter um suporte, uma resistência em tempos gráficos macros maiores ali, tá? A gente também pode utilizar ela num tempo gráfico menor. Como assim, Alan, no tempo gráfico menor? Então vamos dar um exemplo. Se você está vendido contra a tendência. Então lembra, para que a gente utiliza a média móvel de 20 períodos? Para pegar uma tendência. Então é um possível ponto de parada, tá? Onde você vai sair do seu trade. Então, vamos dar um exemplo. Possíveis pontos de saída na média móvel de 20 períodos. Além de você utilizar para entrar na média móvel de 20 períodos para ir a favor da tendência, você pode utilizar para sair do seu trade se você estiver contra a tendência. Então, Alan, estou vendido lá em cima contra a tendência. Então, você vai utilizar a tua saída na média móvel de 20 períodos. Por quê? Porque ali pode ser que segure o preço e continue a tendência para cima. Então, além de a gente pegar e seguir a tendência, a gente pode sair das nossas operações. Então, possíveis alvos, tá? Nossa média móvel pode ser alvo também. Tá? A gente pode ter a nossa média móvel de 20 períodos como alvo, beleza? Então, vamos para o gráfico, depois eu vou voltar aqui e a gente vai falar da média móvel de 200 períodos. A gente tem mais alguns pontos aqui, tá, na média móvel de 20 períodos, tá? Mas além da, na hora que a gente for vendo no gráfico, eu já vou comentando com vocês, que é o quê? O mercado, sempre quando ele comprime, tá? Ele comprime, né, a média móvel de 20 períodos, e depois ele vai expandir. Mas isso está dentro de pegar uma tendência, tá? O pessoal mandou uma pergunta aqui. Vou ter que sair, o Wesley mandou. Beleza, Wesley, tranquilo. Vamos lá. Então, estamos aqui. Vamos voltar aqui para nossa tela. Apareceu para vocês aí a minha tela certinho? Só dar um feedback. Eu mudei a minha tela aqui. Tá aparecendo para vocês certinho aí? Minha tela? Sim, beleza. Então, como que eu vou inserir nossa média móvel de 20 períodos? Você vai vir aqui inserir indicadores, tendência, moving average, tá? Vamos de novo. Inserir indicadores, tendência, moving average, 20. O método é simples, aplicar fechamento. Ok. Vou botar uma azulzinha bonitinha aqui e a linha eu vou botar essa segunda aqui. Ok. Aqui a gente tem a nossa média móvel de 20 períodos, tá? Lembrando, gente, a gente não vai tomar nenhuma decisão por causa da média móvel de 20 períodos,
tá? A gente vai utilizar nossas decisões, tá? Para nos auxiliar na tomada, tá? Nossas decisões vão ser auxiliadas, tá? Assim, melhor dizendo. Então, eu nunca vou tomar uma decisão por causa da média móvel, mas sim auxiliar, beleza? Vamos lá. Se lembra do exemplo que eu acabei de dar aqui? Ó, a gente já tem um exemplo de cara. Se eu estou vendido, por exemplo, eu não preciso, ó, vendi nesse candle aqui contra a tendência, ó. Tendência está aqui, certo? Tendência de alta, ó. Topos e fundos ascendentes, ok. Se eu vendo numa barra, por exemplo, dessa aqui, numa possível resistência, quando chegar na média móvel de 20 períodos, eu posso usar ela como alvo para me realizar lucro. Então, aqui a gente já tem um exemplo claro, ó. A gente já tem um exemplo claro de realização de lucro contra a tendência numa operação. Beleza? Vamos lá, pegar os nossos outros exemplos que a gente tem. Já vou jogar no tempo gráfico macro de 15 a 30 minutos para vocês verem como que funciona mais ou menos, tá? Para a gente ter uma ideia, tá? Ó como que a gente pode utilizar essa média móvel, gente, para poder pegar tendências, tá? Vamos lá. Olha da onde que o preço sai, gente. Da região. Lembra, a média de preço sempre é uma região. Então, tudo isso aqui, gente, é a região do preço da média móvel de 20 períodos, tá? Tudo isso aqui é uma regiãozinha do preço. Sempre quando estiver próximo à média, não precisa tocar na média, mas chegou próximo à média, já está na média móvel de 20 períodos. É isso que eu quero que vocês entendam, que sempre vai ser uma região, não só na média móvel de 20, mas qualquer outra média que vocês utilizem. Sempre vai ser uma regiãozinha. Ó, o Adriano mandou aqui, o PC novo ficou top, hein? Tá rodando liso. Valeu. Facada no rim. Vamos lá. Então, olha o poder que a gente tem, gente. Claro, a gente tem um topinho nessas regiões. Olha o topo que a gente tem. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Vocês lembram que eu comentei que o nosso mercado ele é uma dualidade? Se lembra que eu comentei sobre o mercado comprimido e expandido? Ele só faz isso aqui, ó. Ele comprime, depois expande. Ele comprime, depois expande. Só que ele pode fazer isso daqui, gente. Ele pode comprimir e expandir. E depois ele pode comprimir de novo e expandir. Só que nesse modelo aqui, tá? Depois ele pode o quê? Expandir lá para baixo, comprimir. Só que ele só vai comprimir e expandir. Apenas essas duas coisas. Só que ele pode ficar fazendo isso em linha reta, ou ele pode fazer isso numa subida, ou pode fazer isso numa descida. Tá? Só que sempre vai expandir e comprimir, expandir e comprimir. Então, quando a gente tem um mercado onde ele começa o quê? Lembra? Expandir, ele vai voltar e vai começar a comprimir. Então, começou a expandir para cima. Então, lembra, o preço nunca fica longe da média móvel de 20 períodos. Essa é outra particularidade que eu quero que vocês anotem. Então, por exemplo, comprei. O preço está lá em cima. Olha a distância que a gente tem, gente, da média móvel de 20 períodos. Então, quer dizer o quê? Que eu já estou com o mercado expandido. Anotem isso. Alan, não sei quando sair dos meus trades. Olha, eu falo uma coisa para vocês que é batata. Batata. Preço próximo à média móvel de 20 períodos, você opera. Preço longe da média móvel de 20 períodos, você larga o teu trade que você comprou, vendeu. Então, você comprou aqui, próximo da média móvel. Tá longe? Larga. Ah, vendi aqui próximo. Tá longe? Larga. Olha a distância. Olha a distância que você tem aqui. Olha a distância. Tá próximo? Você opera. Tá longe? Você larga. Então, eu não sei quando sair do meu trade. Longe da média móvel de 20 períodos. Por quê? Porque a tendência, gente, só faz duas coisas no mercado. Ou a média móvel vai ir até o preço. Olha aqui, ó, presta atenção. O mercado subiu. Então, quem que foi atrás do preço? A média móvel. Ela subiu. Subiu, 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 subiu. Beleza. Chegou até o preço. Ok? Chegou até o preço. Então, o que aconteceu? A média móvel buscou o preço. A gente vai ter casos onde o mercado vai subir e vai ficar preso até a média móvel chegar. Até a média móvel chegar. Então, ele vai ficar preso lá. Preso lá. Até a média móvel chegar. Ou a gente vai ter esse caso aqui, o mercado subiu.
A média móvel está lá. Em vez da média móvel chegar até o preço vai descer até a média móvel para poder subir de novo. Aqui a gente tem nosso possível retorno para compra ou para venda. Conseguem entender ou não? Então, ó, o mercado caiu. Beleza. Ele poderia muito bem ficar preso aqui, ó, até a média móvel chegar. Só que o que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso? O preço busca a média móvel. Então, lá, o mercado caiu, certo? Chegou num ponto. Ele buscou a média móvel para cair de novo. Depois ele ficou preso, chegou próximo, caiu. Buscou de novo, caiu. Então, o mercado só vai fazer isso aqui toda hora, tá? Esse caso aqui eu peguei Apple, tá? Mas qualquer ativo vai funcionar da mesma maneira, ok? Então vamos lá. Ó, a mesma coisa a gente tem aqui. Lembra, o preço sempre é mais importante do que tudo. A média móvel vai nos ajudar a tomar uma decisão, tá? Mas ó, como que é o preço? Uma vela é o preço. Olha o tamanho dessa vela. Rasgou tudo. Só que lembra, próximo da média móvel de 20 períodos, o mercado está o quê? Está o quê, gente? Comprimido. Longe da média móvel de 20 períodos, o mercado está o quê? Expandido. Então, ele tem que comprimir de novo. Ele tem que comprimir. Vocês conseguem ver, gente? Vocês conseguem ter essa visão? O mercado está comprimido. Ele expandiu. O que ele tem que fazer de novo? Comprimir. Ó, tem que comprimir de novo. Para o quê? Para expandir. Para o quê depois, gente? Comprimir. Vocês conseguem ver? Ele só faz isso. Comprime e expande, comprime e expande. Então, se você fez uma operação de venda, por exemplo, olha a distância da média móvel de 20 períodos. Ou o preço vai ficar segurando até a descida da média móvel, ou ele vai buscar a média móvel. Simples. Olha esse caso que a gente tem. O mercado caiu e buscou a média móvel para cair de novo. Nesse daqui é diferente. O mercado ficou segurando até a chegada da média móvel nesses pontos aqui. Então, quando a gente fala seguir a tendência com a média móvel, é isso que eu estou falando. O mercado comprime, depois expande. Só que onde que ele comprime, gente? Quando ele estiver na média móvel, ele já está possível comprimido, tá? Ele já está com... Então, qual que é a probabilidade do mercado? Chegou na média móvel, joga o preço. Segura até a chegada dela. Depois joga o preço de novo. Depois segura até a chegada dela. Joga o preço de novo, tá? Então vamos aqui nos 30 minutos dar uma olhada como que funciona, mais ou menos, nessas regiões aqui. Olha como que é a mesma coisa. Então, só que o que é interessante, gente, eu quero que vocês entendam. O interessante é o quê? Aqui, a gente está num tempo gráfico gigantesco, que é o dos 30 minutos. Cada barra tem 30 minutos. Só que nos 2 minutos pode aparecer uma oportunidade de compra. Ah, eu comprei pelos 2 minutos aqui. Então, se chegar na média móvel de 20 períodos aqui, pelos 30, é o que, gente? É uma resistência. Isso eu quero que vocês entendam. Eu preciso sair aqui do meu trade? Não, mas eu preciso saber. Tem uma resistência aqui. Isso é poderoso, tá? A mesma coisa pode potencializar um trade de vocês. Pode potencializar. Imagina se você consegue combinar os dois, com os 5, combinar todos os tempos gráficos. Como assim, ela? Não estou entendendo. É o seguinte, você faz uma venda, por exemplo, aqui, saindo da média móvel de 20 períodos dos 5, dos 10, dos 15, dos 30. Qual que é a chance de você pegar um trade maravilhoso? É gigantesca. Você combinar tempos gráficos. Então, ó, pra você ver, só nesse movimento aqui a gente tem 1,74% em queda. Então, imagina você fazer uma venda pelos 2 minutos, arriscando 0,50% e pegar 2% numa operação. Isso é poderoso. Então, olha que maravilha, por exemplo, a pessoa que vende na média móvel de 20 períodos aqui e consegue combinar. Olha como que respeita a resistência, ó. Região, região. Olha isso aqui. Olha essa queda aqui. Região, preço seguro, ó. Região. Olha como que ele está segurando agora. Daqui a pouco ele vai expandir de novo. Seja para baixo ou para cima. Não cabe a nós saber isso aqui.
tá? A gente só tem que seguir. Mas olha como que ele está preso. Você consegue ver o mercado comprimido? Ó, mercado comprimiu. Olha isso aqui. O mercado comprimiu, expandiu. Comprimiu de novo. Ou ele vai expandir para cima, ou ele vai expandir para baixo. Tá? Mas ele vai expandir. Por quê? Porque a gente está na média móvel de 20 períodos. Isso é claro. Conseguiram entender, gente? Dá um feedback aqui para mim. Conseguiram entender ou não? O que eu quis dizer como um suporte e resistência, utilizando os 30 minutos aqui? Se eu jogar no diário, é a mesma coisa. Fiz uma compra lá embaixo. Tem uma média móvel do diário aqui. Eu posso utilizar para minha saída. Ou para potencializar um trade meu. Tá? Conseguiram entender? Sim? Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, perdi 4 trades essa semana porque fiz a entrada em tempos menores. Só que pelos tempos maiores já estava na resistência. Exatamente isso. Então, é a mesma coisa que você for entrar numa operação. Ah, eu vou entrar numa operação. Mas nos 30 minutos aqui, ó. Então, vamos dar um exemplo. Vou entrar na operação aqui. Então, aqui já tem uma resistência, uma média móvel já tem um topo aqui. Eu tenho uma resistência. E nos 30 minutos ainda tem uma média móvel. Eu não vou entrar, eu vou evitar. Por quê? Porque é uma possível resistência para o preço o quê? Pressionar para baixo. Tá? Então, olha, o que a gente estava falando de seguir a tendência. Olha que exemplo maravilhoso que a gente tem aqui, né? Primeiramente, né, a gente tem aqui um movimento de queda. Olha aqui, ó. Quero que vocês entendam isso aqui. Tá? A gente tem um movimento de queda. Maravilhoso, gap aqui. A gente tem um retorno para metade. E a gente tem outra queda. Ok. Quando ele passa desse topo aqui, a gente já muda a tendência, certo? Qual que é o sentido de tendência? Tendência é isso aqui. Só que depois que perde o último topo, o último fundo, a gente muda a tendência. Então, se a gente perde essa região aqui, ó, o desenho ficou meio ruim, né? Pera aí. A gente tem esse desenho. A gente tem esse desenho aqui, certo? Quando a gente perde o último topo, o último fundo, a gente muda a tendência. Tá? Então, ó, mudou para cá, mudou para cá. Inverti a tendência, o que vale é o momento. Beleza? Então, ó, a gente tem um movimento de queda, retorno para cá, caiu. Beleza, até aqui maravilhoso. Quando a gente perde esse topo aqui, a gente já muda a tendência. Então, olha o retorno na média móvel de 20 períodos acontecendo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso aqui, gente, ó, é poderoso. Porque lembra que eu falo para vocês? O mercado vai na média móvel de 20 períodos e depois ele expande, comprime e expande. Então, olha, quando ele está na média móvel de 20 períodos aqui, está comprimido. O que ele vai fazer? Expandir. Voltou para a média móvel de 20 períodos. Para você seguir uma tendência, gente, fazer operações de retorno pullback é maravilhoso. Maravilhoso. É a média móvel mais assertiva que a gente tem para buscar retornos. Isso aqui vai me fazer tomar uma decisão? Não, tá? Porque eu não preciso disso aqui. Se eu tirar minha média móvel de 20 períodos aqui e ver esse movimento aqui, eu sei que eu consigo comprar aqui e ganhar também. Também dá para fazer a mesma coisa. Só que você tem uma assertividade melhor. Você consegue saber que o mercado tá ficando num estado comprimido para expandir. Toda vez que chegar perto é a mesma coisa, ó. Chegou perto, afastou. É como se tivesse um imã ao contrário. Tá o preço aqui. A média móvel está aqui. Quando chegou próximo aqui, ele empurra. Chegou próximo, empurra. É como se tivesse dois ímãs ao contrário. O preço e a média móvel. Uma hora vai afastar. Ele fica tentando afastar, fica tentando afastar. Quando afasta, ele quer ficar próximo, depois ele afasta de novo. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a média móvel de 200 períodos. Tem mais algumas particularidades sobre a média móvel de 20 períodos? Tem, tá? Mas, vamos deixar para um próximo conteúdo aí, tá? Para a gente falar. Mas vocês conseguiram entender o que eu falei aqui hoje sobre média móvel de 20 períodos até agora? O que eu falei até agora? Conseguiram entender? Faz sentido para vocês?